Você tomou conhecimento do caso de Araçatuba, da menina de 12 anos que se iniciou no candomblé? Intolerância religiosa? Abuso? Mas afinal de contas, como devemos tratar as crianças na religião? Esta é a última semana, última chance para você entrar nesta turma. Teologia Umbandiboa 2020. Estamos na última semana com matrículas abertas para o curso Umbandiboa de Teologia da Umbanda. Vale a pena, o conteúdo é muito bacana. Nós temos milhares de depoimentos positivos de pessoas que amaram o curso. E outra coisa, aqui no Umbandiboa, além de você ter uma facilidade incrível, porque você pode assistir a aula no momento que melhor lhe convier, seja no celular, no tablet, no notebook, na sua televisão smart, você ainda vai poder contar, só você tem isso, o suporte Umbandiboa EAD, diretamente com o professor através do WhatsApp. Eu gostaria muito de ser o seu professor. Me dê essa honra. Última semana, aguardo sua inscrição. Teologia Umbandiboa 2020. Última semana, últimas vagas. Mas lembre-se, as inscrições são apenas pelo WhatsApp. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa. Que delícia, que prazer estar aqui mais uma vez na sua presença. Eu peço desde já, você que já é da família, que deixe o like. Não deixe de compartilhar este vídeo e comentar aqui no YouTube. Deixe a sua opinião. É sempre muito importante para nós. Chegou agora, né? Primeiro vídeo, não conhecia o Umbandiboa? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo à família Umbandiboa. Não deixe de clicar no botão vermelho de inscrever-se e no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o caso de Araçatuba. Na realidade, o caso de Araçatuba é apenas uma faísca, uma ignição sobre esse assunto tão importante que é como tratar as crianças na religião. Na realidade, o caso de Araçatuba é uma criança de 12 anos que estava se iniciando no candomblé, ou seja, estava recolhida, estava em camarinha, iria ficar por 21 dias, e com 7 dias, a avó, que era evangélica, segundo ela, por preocupação com a neta, denunciou ao conselho tutelar que a criança estaria recebendo maus tratos na roça de candomblé, e até em algumas fontes diriam até que ela tinha suspeita de abuso sexual. E o que aconteceu? O conselho tutelar foi averiguar, mandou a polícia foi lá, retirou a menina e o delegado mandou a criança fazer o exame corpo de delito. E o que aconteceu? Foi determinada que a mãe perderia a guarda e a guarda dessa menina foi entregue à avó. Isso tudo durou 17 dias, isso deu mas muita polêmica mesmo. Inclusive houveram manifestações na cidade de Araçatuba em frente ao conselho tutelar, que por fim resolveu devolver a guarda da menina à mãe. Primeiro, segundo a justiça, porque no exame corpo de delito não apresentou nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de lesão corporal. E além de tudo, pesou a declaração da própria criança, da pré-adolescente, que se dizia estar ali por livre e espontânea vontade. Primeira coisa que a gente tem que avaliar: houve aí, isso é um caso de intolerância religiosa? Eu vou falar para você que quem vai decidir é a justiça, mas na minha opinião, na opinião do Márcio Caim, do Umbandiboa, minha e do Newton, existe sim características de intolerância religiosa. Vamos entender o porquê? Em primeiro lugar, em algumas fontes eu verifiquei que a avó se autodeclarava evangélica. A segunda situação é conselho tutelar. Como que é formado um conselho tutelar? O conselho tutelar elege, obviamente, conselheiros que têm um cargo de 2 anos, que são indicados por obras assistenciais daquela cidade. E é óbvio, né, que existem obras assistenciais ligadas à religião. Normalmente uma obra assistencial, principalmente ligada à criança, elas estão ligadas à religião, seja católica, seja evangélica, seja espírita ou qualquer uma outra. E eles indicam, é claro que se você tem uma casa de caridade evangélica, você vai indicar um evangélico, o espírita vai indicar um espírita, o católico vai indicar um católico, e assim por diante. Então, para mim, o conselho tutelar ter abraçado livremente isso, sem uma investigação mais profunda e já solicitar que a criança fosse retirada da guarda da mãe, eu achei excessivo. E sim, parece que o que norteou, já falei que é a justiça quem vai decidir.
Mas fica parecendo que a pessoa fica, porque é candomblé, porque é complicado, parece que tem um norteamento religioso na decisão do Conselho Tutelar. Infelizmente é o que nos parece. E também o próprio promotor, num primeiro momento, ele disse o quê? Ele falou assim, não, existe sim a liberdade religiosa no país, garantida pela Constituição, a liberdade de culto religioso. Entretanto, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós não podemos, por causa da liberdade religiosa garantida pela Constituição, simplesmente atropelar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu li essa matéria, eu li em 3 fontes diferentes, me pareceu que o promotor estava concordando livremente com aquilo tudo. Algumas coisas que devem ser lembradas. Quando a polícia chegou na roça de Candomblé, a menina estava recolhida há 7 dias. A menina foi chamada, foi retirada do recolhimento. Ela estava serena, ela estava tranquila, ela estava de roupas brancas, estava com o cabelo raspado, que é natural para quem se inicia no Candomblé. E a menina falou, não, eu estou aqui por minha livre e espontânea vontade, é isso que eu quero para a minha vida. E mesmo assim, o delegado achou melhor enviar a criança para o exame corpo de delito e depois o Conselho Tutelar solicitou que fosse retirada da guarda da mãe. Olha pessoal, esse tipo de coisa é muito complicado. A gente não pode simplesmente aceitar uma coisa dessa, goela abaixo, bater palma, porque a menina de 12 anos que estava no terreiro de Candomblé. Não importa a religião, toda religião tem os seus ritos, toda religião tem as suas normas, as suas regras, tem as suas passagens, ritos de passagem. Algumas é batismo, outras na Igreja Católica é a primeira comunhão, depois tem a confirmação, o crisma. Na Umbanda nós temos o desenvolvimento mediúnico, depois a formação mediúnica, tem o batismo também. Em outras religiões você vai encontrar outros tipos de ritos de passagem. No Candomblé existem tantos graus, existem sim. A iniciação, que seria, claro, a feitura de santo da menina. Eu acho que nós temos que sim fazer valer o nosso direito constitucional de liberdade religiosa. Todos os aromas dessa história nos fazem acreditar que houve intolerância religiosa. E o que é mais engraçado é que depois que houve manifestação forte na cidade, que eles perceberam que a opinião pública estava contra eles, aí a justiça resolveu liberar a criança e devolver a guarda para a mãe. Claro que o processo ainda vai correr até o seu final, mas a guarda foi devolvida à mãe. Então, se não fosse intolerância, não importava a pressão que fosse, se estivesse plenamente dentro da lei, nem o juiz ia devolver a guarda para a mãe da criança. Então, isso tudo é muito complicado. Eu acho que nós devemos denunciar, e não importa a sua religião, meu filho. Você pode ser da Umbanda, do Candomblé, você pode ser católico, budista, pode ser protestante, pode ser evangélico. Eu acho que nós não podemos aceitar intervenções em nenhuma religião. Os praticantes têm o direito a livre praticar, seguir os preceitos de sua religião, independente de qual religião seja. E o Candomblé, a Umbanda e as religiões afro-brasileiras não são diferentes disso. Então, sim, eu acho que, inclusive, o Ministério Público Estadual deveria investigar o que aconteceu na posição do Ministério Público de Araçatuba e no Conselho Tutelar. Não vou falar que não estou decretando que eles estão errados, mas cabe investigação, sim, porque é só investigando e pressionando que a gente vai diminuindo essa vontade das pessoas em querer interferir em tudo que se refere, principalmente às nossas religiões de origem afro. Mas agora eu quero uma reflexão. É uma criança de 12 anos. Não é criança porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é uma criança quem tem entre 1 ano e 8 meses até 12 anos incompletos. A partir de 12 anos completos passa a se tratar por adolescente, e alguns profissionais gostam de dizer pré-adolescente. Então nós temos uma pré-adolescente com essa idade de 12 anos. Eu acho interessante o seguinte, é claro que a opinião da menina realmente deveria ter sido levada em conta, como finalmente foi. Ela fala, não, eu estou tranquila, era isso que eu queria, eu amo isso daqui, é isso que eu quero seguir. Ótimo. A pergunta que eu faço é, com que idade devemos agregar as crianças à religião? E como fazer isso? São perguntas importantes e nós devemos definir, detalhar um pouco mais isso para evitar problemas. Vou dar um caso clássico. Eu sou sacerdote de Umbanda, não sou de Candomblé. Mas dentro do meu terreiro, se uma criança de 10, 11 anos ou uma pré-adolescente de 12, 13 anos vem pedir para mim, eu quero desenvolver a mediunidade,
Olha, gente, eu te confesso que eu faço tudo para ele não desenvolver. A não ser que o caso seja muito grave e não exista outro caminho que não seja o desenvolvimento mediúnico. Por que isso, Márcio? Porque eu acho que uma pessoa com 12 ou 13 anos de idade não tem uma noção geral, não tem uma consciência formada ainda do mundo. E eu não quero que ele comece uma coisa por modinha, ou porque o pai vai, porque a mãe vai. Ele não tem ainda consistência para definir sozinho isso. Então, eu acho sim que as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes devem ser integrados à religião, sem dúvida. Se ele quer integrar, eu posso integrar ele em uma atividade da casa, eu posso pôr ele como cambone, eu posso pôr ele para estudar, eu posso fazer um monte de coisa antes de desenvolver a mediunidade. Por quê, Márcio? Mas por que essa resistência? É muito simples, meu filho. A criança começa com 13, 14 anos desenvolvendo a mediunidade e assume um compromisso muito pesado. Você ser médium é um compromisso para a sua vida toda. Eu quero que esse adolescente seja um adolescente normal. Eu quero que ele tenha todas as experiências, que ele faça amigos, que ele vá em festas, que ele faça tudo que um adolescente normal faz antes de assumir um fardo tão pesado sobre suas costas. E eu já observei que tem casos que você coloca pessoas de 13, 14, 15 anos para desenvolver mediunidade, passa 8 meses, um ano, eles param de vir e não vêm mais. Por quê? Porque eles têm que abdicar de estar com os amigos e fazer aquilo que os adolescentes querem fazer para estar dentro da religião. Então a religião passa a ser, você veja bem, a religião que era uma coisa tão bacana que a criança e o adolescente gostava tanto, passa a ser um empecilho na vida dele. E não é isso que eu quero. Eu não quero que a religião, pelo menos da nossa Umbanda, eu não quero que ela seja um empecilho. Por isso que eu coloco sempre, agrego, faço questão de agregar crianças e adolescentes. Entretanto, eu vou segurar, enquanto eu puder segurar o desenvolvimento mediúnico, eu vou segurar. Aí, mas como é que você segura? Não é um passe de mágica, viu, gente? Eu caio de joelhos perante Oxalá e falo, meu pai, por favor, se puder recolher um pouco a mediunidade desse filho, se for da sua vontade, meu pai Oxalá, por favor, recolha, deixe ele ter uma adolescência normal, mas se for da sua vontade que ele desenvolva, me dê a sabedoria, me dê os sinais para que eu possa entender a sua orientação. É assim que a gente faz, não existe um ritual para recolher a mediunidade. Existem casos que a pessoa já é adulta e que você tem sim alguns rituaizinhos que você pode fazer para tentar recolher a mediunidade da pessoa que não quer desenvolver. Mas isso é outra história. Estamos falando de criança aqui. Então, agora fica a pergunta que não me quer calar. Apesar de todas as características de intolerância religiosa que são horríveis nesse caso de Araçatuba, eu vou fazer uma pergunta que a gente brinca aqui, né, de $1 milhão. Será mesmo que era necessário? Será que era conveniente? Será que era o momento correto de iniciar uma criança com 12 anos de idade, uma pré-adolescente de 12 anos de idade? Será que ela tem uma noção de que ela vai fazer isso para o resto da vida dela? Será que ela entende o que é resto da vida? Mas ela ama a religião. Ótimo, agrega ela em qualquer outro setor, mas não precisa colocar ela para fazer santo, para começar uma iniciação. Então, assim, essa é a reflexão que eu faço. Eu achei que faltou um pouco de bom senso, ao meu ver, do sacerdote. Se eu estou no lugar dele, se eu fosse do Candomblé, eu falaria assim, minha filha, ótimo, você está num caminho de luz maravilhoso, os orixás estão te abençoando, eu vou dar um axé de proteção para você aqui. Entretanto, vamos esperar, com 16 anos, se você continuar com esse amor todo, aí a gente faz sua iniciação. Eu acho que com 16 anos a pessoa já tem uma noção bem grande, bem maior do que com 12, do que é vida, de responsabilidade, de compromisso, de comprometimento. É assim que eu enxergo. Não é que o amor da menina à religião não tenha nenhum valor, claro que tem. Então ela deve ser realmente agregada, mas não fazer uma iniciação. Isso que eu estou falando aqui não acontece só na minha cabeça, que eu penso de não desenvolver um jovem ou um pré-adolescente. Muitas religiões seguem o mesmo caminho. Vamos dar uma olhada? Se você pega o caso da Igreja Católica, hoje a Igreja Católica tem, por natureza, batizar a criança, o bebê, basicamente, criança que não tem ainda noção de nada. Para que batiza uma criança, um bebezinho que não tem noção de nada? Para dar uma proteção, uma bênção sobre aquela criança. Mas hoje é natural que, se depois de 3, 4, 5 anos de idade não batizou, que aguarde ele fazer o catecismo, a primeira comunhão,
para depois fazer tudo isso junto. Faz o batismo e a primeira comunhão em seguida. Por quê? Porque tem que esperar a criança ter uma noção da religião, esperar ter uma consciência maior do mundo antes de batizar. O que é o batismo? O batismo, além da bênção, além do, no caso nosso, do axé, é você assumir para você que aquela religião é a religião que você quer seguir até o fim da sua vida. Então, basicamente é isso. Então, eu acho que é muito prematuro. E os evangélicos seguem o mesmo caminho. Eles normalmente esperam os jovens fazerem 15, 16 anos, para aí sim, eles se declararem, eu quero me batizar, e aí eles se batizam, porque é considerada essa idade, uma idade que o jovem já tem uma ideia muito maior de mundo. E assim, algumas outras religiões têm alguns predicados, ritos de passagem, como eu já falei, com relação à idade, mas não com 12 anos, com 15, 16, eu já acho que é uma idade bem bacana. Eu particularmente, eu não gosto de batizar crianças muito novas, abaixo de 15 anos. Por quê? Porque eu fico com essa preocupação, a gente batiza ele, dá um axé, não vai fazer mal nenhum, só vai fazer o bem, mas chega aos 18 ou 19 anos, ele vive experiência, conhece pessoas, de repente ele migra para a igreja católica, para o evangélico, para o budismo, entendeu? E ele deixa de frequentar o Umbanda, ele deixa de praticar a religião, e aí eu pergunto, por que batizou então? Para o pai e a mãe ficar felizes? Então, assim, devemos sim integrar as crianças à nossa religião, à nossa Umbanda, ao Candomblé, às igrejas evangélicas, as católicas, as protestantes, enfim, todas. É claro que pai e mãe têm que ter consciência de uma coisa extremamente importante, que o filho deve seguir o caminho dele, a filha que seja, deve seguir o caminho dela, não o caminho que o pai quer. Quem assistiu o vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, como é ser filho do pai Márcio, meu filho fala, eu não obrigo, meu filho não vai no Tufra, nem minha filha, eu não obrigo eles a irem. Se um dia eles querem um passe, eles falam, vai no Tufra, ele vai tomar um passe e vai embora. Eu não obrigo ninguém a seguir o que eu sigo. Eles que tenham as experiências deles, que tenham as reflexões deles, que cheguem às suas próprias conclusões para decidir se vão seguir uma religião e qual religião seguir. É claro que o pai e a mãe sempre vão iniciar, levar essa criança na religião que eles frequentam. Isso é natural. Mas assim, você fazer ritos de passagem com pré-adolescentes, com crianças, com jovens muito novos ainda, eu acho um pouco prematuro. E nós temos que tomar cuidado, porque afinal de contas, não são as crianças que são o futuro da religião? Aliás, as crianças e os adolescentes são o futuro de tudo. Então, claro que nós devemos cuidar bem deles, zelar deles, orientar adequadamente, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter paciência para ele ter um mínimo de maturidade para ele tomar a decisão dele. E não simplesmente a gente impor alguma coisa. No caso de Araçatuba, tanto a mãe quanto a criança, o discurso era o mesmo. A criança falava, eu estou aqui de livre e espontânea vontade porque eu amo estar aqui. E a mãe falou, eu nunca quis que ela seguisse o meu caminho. Inclusive levei ela em outras religiões para que ela pudesse conhecer. Ela gosta de candomblé, ela está seguindo o que eu faço. E aí está certo, gente, mas nós temos que tomar cuidado neste momento. Porque o que pode acontecer? Uma conta que ninguém faz. Você inicia muito cedo uma pessoa, um jovem, um pré-adolescente, de repente foi aquilo que eu falei. E quando ele vê que a vida dele está passando, ele está só na religião, o jovem vai pegar uma certa repulsa da religião. Então, ao invés de você agregá-lo, você está expulsando, você está pondo ele para fora, indiretamente. Então, nós temos que ter cuidado. E outra coisa, cada coisa no seu caso. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu oriento meu filho? Eu falo, você vai falar de espiritualidade de acordo com a idade dele. Se ele tem 5 anos, você vai falar de espiritualidade da forma que você fala para uma criança de 5 anos. Se tiver 8, mesma coisa. Com 10, você já pode até se abrir um pouco mais, mas sempre respeitando o limite, porque a consciência, toda a parte de raciocínio está se formando da criança. Quando ela se torna uma pré-adolescente, ela acabou de sair dessa infância. Então, não é momento ainda de você aceitar ou permitir que ela tome decisões que vão influenciar na vida toda dela. Se fosse assim, crianças de 12, 14 anos poderiam tirar a carteira de habilitação, poderiam ser julgados capazes, poderiam ser condenados por crimes, e não são. Por quê? Porque existe um bom senso em tudo isso daí. E é isso que eu estou falando, cada coisa no seu tempo. O jovem vai estar na religião no momento certo que ele se sentir preparado. E sempre que um jovem de 16 anos, 17 entra, eu falo assim, você tem certeza do que você quer? Você sabe quanto de responsabilidade você vai ter aqui? Do seu compromisso, do seu comprometimento? Você sabe de quanta coisa você vai abrir mão na sua vida para estar aqui? Você sabia que todas as festas, todas as reuniões com seus amigos vão cair no dia de trabalho? No nosso caso que é sábado. Eu falo tudo isso para eles. Por quê?
Eu falo, olha meu filho, venha, tome passe, se cuide, seja Cambone, ajude aqui na diretoria alguma coisa. Vai viver sua vida, vai fazer faculdade. Quando você estiver mais preparado, mais tranquilo, mais decidido, você pode voltar. Normalmente é o que eu faço. Conheci casos de pessoas que infelizmente não dava para esperar. 16 anos eu chamo pai e mãe, e aí é uma coisa que eu quero lembrar. Sempre que você for fazer alguma coisa na religião com crianças, com pré-adolescentes, com adolescentes menores de 18 anos, os pais devem estar sempre presentes e que eles assinem preferencialmente uma autorização para o templo religioso, no nosso caso terreiro, para que a criança possa participar. Na Umbanda nós temos algumas coisas que são complicadas para menores de 18 anos. Por exemplo, eu tenho muita preocupação porque obviamente dentro de uma gira, dependendo da linha, a entidade está bebendo bebida alcoólica, está fazendo uso de artigo de fumo, seja cachimbo, seja charuto, seja cigarro de palha, enfim. E, obviamente, que o adolescente não pode ter contato com essas coisas. Então eu falo sempre, olha, olho, quando a gente sabe que é menor de 18, a gente fala para os cambones, para os líderes dos cambones, olho no adolescente aqui. Às vezes a entidade não tem muito esse problema, quer dar um golinho de bebida, quer dar um cigarro. Não permite, não deixa. E outra coisa, se você tem 16 anos, se é menor de 18 anos, na minha opinião, você vai desenvolver a mediunidade se for realmente muito importante. Só que nós não permitiremos em momento nenhum que as entidades que se manifestarem através de você façam uso de bebida alcoólica e muito menos de produtos de fumo. Por quê? Porque é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Eu tenho que cuidar, tenho obrigações legais com o menor de 18 anos. Então, é aí que eu estou querendo colocar para vocês perceberem. Temos que ter bom senso, temos que ter equilíbrio e saber conduzir corretamente a criança, o pré-adolescente e o jovem dentro da religião, para que ele se torne o quê? Ele começa como uma planta bem delicada. Um dia, se você cuidar direito, vai se tornar uma árvore muito forte, que dará muitos frutos para a religião, que é o que todo mundo deseja. Acredito eu que em qualquer religião o pensamento seja esse. Mas não podemos expor jovens tão novos em situações que, na minha opinião, eles ainda não têm capacidade para decidir. E esse foi o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Não deixe de dar o like, caso você não tenha dado lá no começo. Não deixe de comentar e compartilhar. Coloque seu comentário aqui no YouTube. O que você achou do vídeo? O que você achou do caso de Araçatuba? Como você acha que nós devemos tratar os jovens e as crianças dentro da nossa religião? Coloca aqui. Tenha certeza, eu não dá para responder, mas eu certamente lerei todos os seus comentários. E pessoal, não se esqueçam que falta apenas uma semana, última semana de matrículas para a 10ª turma do curso de Teologia da Umbanda, do Umbandibô EAD. Então, se você quer, entra aqui em contato com DDD 15 98119 1061, só WhatsApp, por favor. O Sombra não consegue atender telefone, é muita gente que entra em contato. E galera, outra coisa que eu quero lembrar, se você não mandou, manda o seu vídeo, o que foi que o Umbandibô fez na sua vida? Nós ajudamos você em alguma coisa, melhorou alguma coisa na sua vida? O que o Umbandibô fez por você? Nos nossos 7 anos, nós queremos saber o que foi que a gente ajudou e melhorou e transformou na sua vida. Então, lembre-se que no final do vídeo, tem sempre um vídeo contando uma história de uma pessoa que teve a sua vida tocada e transformada pelo nosso trabalho. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Hoje eu peço a bênção de meu Pai Oxalá sobre todas as crianças, sobre todos os jovens e adolescentes, meu Pai. Pai, dai a eles a proteção maior, a orientação, a luz, Pai. Não deixe que o mal cruze o caminho deles e interfira em seus crescimentos e em seus desenvolvimentos, meu Pai. Pai, eu peço que coloque em cada um, em primeiro lugar, a semente da fé no coração de todos esses jovens, de todas essas crianças, para que essa semente, na hora certa, possa germinar e assim ele possa buscar o seu caminho de fé, se for na nossa Umbanda e se isso for a sua vontade, meu Pai, que assim seja. Que a nossa Umbanda possa receber todas as crianças, jovens e adolescentes, que nós possamos sim orientá-los da forma correta, acolhê-los e colocá-los cada um no seu momento correto, né, Pai? E conforme o desenvolvimento e o entendimento sobre Umbanda e espiritualidade cresça, que ele possa no momento adequado migrar para desenvolver a sua mediunidade ou buscar
novos caminhos dentro da nossa religião, meu Pai. Que todas essas crianças, jovens e adolescentes sejam abençoados. Assim também, Pai, que eu peço que abençoe os pais e mães desses jovens, para que eles saibam orientar, saibam ensinar, saibam respeitar e, acima de tudo, proteger seus filhos e filhas, para que no momento adequado eles possam ter o despertar para a espiritualidade superior. Criança é tudo de bom e é o futuro de tudo. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Salve Mascaim, salve meu amigão Milton. Eu estou aqui com a minha esposa Daniela, aqui Alessandro, do curso de Teologia da Umbanda, para fazer uma gratidão, porque o Umbanda de Boa mudou nossa vida. Nós que era tão preconceituoso com Exu, eu não sabia o que era Exu, não tinha conhecimento, e hoje nós estamos aqui para prestar uma homenagem a Exu, no dia do homem hoje, entendeu? Dia de seu tranca-rua, fazer um axé de Força e Luz, e agradecer a vocês por terem ensinado nós esse decorrer do tempo todinho, o aprendizado cada dia mais e mais. Obrigadão, cara. Um beijo e é muito axé e Força e Luz. Uma das coisas muito importantes que eu aprendi no Umbanda de Boa foi que eu não estava tendo uma mãe, pai de santo, e que isso é muito importante, é de uma seriedade imensa, de uma responsabilidade e de muito amor, e que é importante que mães e pais de santo tenham esse afeto, esse carinho, esse cuidado e a responsabilidade para com os seus filhos de santo. Aprendi muito, a minha vida mudou, sim. Eu digo que eu evoluí muito. As entidades espirituais, guias, os guardiões têm me ajudado. Mas o Pai Márcio, através do que ele passou pra gente, dos PDTs, de tudo que ele diz, eu consegui sair de situações muito difíceis, pois eu consegui entrar nos estudos de uma forma muito simples, mas que fizeram com que eu, não sozinha, sem casa, sem templo, sem centro espírita, mas com toda a espiritualidade me ajudando e também com as instruções, os ensinamentos e o conhecimento do Pai Márcio. Muita gratidão eu tenho, muita gratidão mesmo. Um forte abraço a todos e axé.